Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Drones navais quebraram a espinha dorsal da economia russa. Também os drones navais, não só os aéreos, né? E teve uma série de consequências por causa disso, que foram aqueles ataques ali no porto de Mariupol, de Berdiansk, ali em portos ucranianos no Mar de Azov e também no Mar Negro, né? E que a Ucrânia recentemente destruiu ali mais de 200 navios, entre petroleiros, a maioria, e alguns também que transportam grãos, né? Da Rússia, que eles roubavam ali da Ucrânia para levar para os seus mercados. E com isso, agricultores russos também entraram em pânico, porque a produção deles também deixou de ir, aqueles portos ali, Novorossiysk, que também a Ucrânia passou a dominar aquela região ali. E também vou fazer uma passagem aqui, falar sobre a crise financeira que está destruindo, está corroendo os bancos de Moscou, né? Tudo embaixo desse título aí de drones navais quebraram a espinha dorsal da economia russa. Bom, os ataques implacáveis com drones navais da Ucrânia nos mares Negro e Azov, recentemente, relatados aqui por mim no canal, foram muito além de destruir a frota militar, que também foi atingida. Tiveram alguns barcos militares atingidos. E agora estão quebrando a espinha dorsal da economia da Rússia, com as exportações de grãos cortadas quase pela metade. Os produtores rurais da Rússia estão à beira da falência total, enquanto a população saca dinheiro em massa dos bancos, né? Ela está temendo o confisco do governo. A situação lá está periclitante, é bobagem dizer, está gravíssima, né? Vocês vão assistir esse vídeo, assistam completo, por favor, vocês vão entender, vão gostar, essa estratégia de Kiev que está sufocando as finanças do Kremlin. Aquele justamente move a máquina de guerra com isso. Aproveitem para se inscrever no canal também, aqui é o canal que mostra somente a verdade. Peço a todos que estão assistindo, deixem um like, compartilhem com seus amigos, seus parentes e comentem sobre esta ruína econômica da Rússia. Ou seja, a Rússia está eu falo sempre, está em processo de colapso. Outros canais de mesma mídia dizem que a Rússia está próxima de colapsar. Não, ela já está colapsando. É que é um processo também, o processo de estar colapsando, né? Ele vai alguns meses ainda, ele tenta, e vai chegar um momento que para tudo, não tem como andar. Então, vou falar sobre esses drones de Kiev que asfixiaram a economia da Rússia. A campanha vitoriosa de drones conduzidas pela Ucrânia nos mares Negro e Azov alcançou um patamar de destruição estratégico sem precedentes. As operações ucranianas deixaram de ser apenas um pesadelo tático para a marinha de guerra russa e vieram como uma faca no pescoço da economia. Quem faz o alerta dramático é os próprios canais, né? Os canais russos, né? E canais, inclusive, que estão nervosos, eram a favor da guerra, patriotas, e estão vendo o que está acontecendo e o Kremlin dizendo que está tudo indo muito bem, de acordo com o planejado, né? Eu acho que o Putin mesmo planejava, se tiver que morrer 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, desde que a gente conquiste a Ucrânia, eu não me incomodo. Acho que talvez seja isso, por causa disso que ele diz. Ele deve ter essa verdade para ele intimamente. E de acordo então com os fatos, com as revelações, os ataques aéreos e navais da Ucrânia conseguiram reduzir quase pela metade todas as exportações de grãos da Rússia. A gente quase não fala de grãos, mas essa é uma realidade. Então isso está dando desespero nos produtores. É um estrangulamento das rotas marítimas, ele gerou um efeito cascata devastador que atingiu em cheio o setor agrícola, a engenharia e a estabilidade russa. Devido a esse cerco da Ucrânia na bacia do Mar de Azov e no Mar Negro, as exportações mensais de grãos da Rússia despencaram para apenas 1,5 milhão de toneladas, ou seja, é uma mixaria. Em termos normais, a média de exportações russa ficava confortavelmente 2,5 milhões de toneladas de grãos transportados por mês e não conseguiram sair com nada agora. O propagandista russo admitiu publicamente que a Ucrânia está lutando com a extrema habilidade e aplicando a ciência militar de forma perfeita no fronte. Isso quem falou foi o
Kalashnikov, um propagandista que a gente seguido cita ele, é Maxim Kalashnikov. Ele comparou a estratégia ucraniana aos históricos ataques aéreos anglo-saxões realizados contra a Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele usou anglo-saxões, né? Esse termo eu não concordo muito com isso, porque anglos são os ingleses, saxões são os alemães. Então, mas são os ataques, na realidade, ingleses contra a Alemanha durante o período da Segunda Guerra Mundial. A diferença crucial é que a Ucrânia alcança o mesmo estrangulamento econômico usando tecnologia moderna de drones e sem destruir nenhuma área residencial civil. Na época, muitos civis eram atingidos na Segunda Guerra Mundial. Hoje, os civis ucranianos são atingidos propositadamente. Quando os civis morrem na Rússia, é algum colateral que estava próximo, alguma coisa assim. E não é um ataque deliberado. Na praia, esses dias aconteceu, né? Numa praia na Rússia, que um drone caiu e matou algumas pessoas e feriu outras, né? Um número maior de feridos. Mas foi porque os russos desviaram o drone e eles que não conseguiram controlar o drone onde ele deveria cair. E ele caiu justamente numa praia cheia de banhistas e gente tomando banho de sol na Rússia. Agricultores russos entram em colapso total. O bloqueio imposto pelas forças da Ucrânia nas rotas de escoamento marítimo empurrou os agricultores da Rússia para a beira do precipício. Com os portos paralisados e os navios mercantes sob constante ameaça, os custos de frete e seguro logístico dos russos dispararam para níveis insustentáveis. E ainda mais, de quem não é diretamente da frota da Rússia não quer ir lá pegar, não quer perder o navio. Esse é um outro problema que eles estão tendo. A impossibilidade de enviar os grãos para o mercado internacional provocou uma queda brutal e artificial nos preços internos dentro do próprio território da Rússia. Os produtores agrícolas russos estão enfrentando uma complicação gigantesca, porque agora são obrigados a vender toda a sua colheita abaixo do preço de custo. A crise piora a cada dia, porque os armazéns russos estão superlotados e os fazendeiros simplesmente não têm mais locais físicos para guardar a produção. Como consequência direta do prejuízo generalizado, a demanda por novas máquinas agrícolas e tratores desabou completamente em todas as províncias russas, porque normalmente essa é uma época onde qualquer país que tenha produção agrícola é uma época também que vende muito máquinas, insumos e tratores, implementos agrícolas de uma maneira geral. O agronegócio, que antes era uma das maiores fontes de riqueza da Rússia, também ajudava a financiar a guerra do Kremlin, está operando no vermelho e caminhando para a falência total. Aliás, na Rússia, toda a economia ajudava a guerra criminosa movida pelo ditador da Rússia contra a Ucrânia. E a crise financeira destrói os bancos de Moscou. O pânico tomou conta do mercado financeiro da Rússia e a população já iniciou uma corrida bancária sem precedentes para salvar as suas economias. Empresas e cidadãos comuns estão sacando bilhões de rublos das contas correntes para estocar dinheiro vivo em espécie dentro de suas próprias casas, porque agora o governo regulou, né? Quem não tem as artimanhas não consegue tirar dinheiro através de bancos para o exterior. Esse movimento maciço de retirada de capital ameaça detonar uma crise bancária sistêmica e a queda definitiva do multiplicador bancário russo. O medo generalizado decorre dos boatos reais de que o governo de Vladimir Putin pretende realizar a conversão compulsória de depósitos privados em títulos da dívida. O que ele vai fazer? Ele sabe quanto que cada cidadão depositou através do banco central dele. Ele sabe isso, aí ele vai lá e vê, bom, me dá o dinheiro aqui, ele pega, não pergunta para o cara se ele quer dar ou não. E ele dá para o cara um título da dívida pública da Rússia, que não vai valer nada, não vale nada, né? Um país em guerra, arrebentado, quebrado, falido, e o cara que fica com aquele papel sem valor nenhum. Então está todo mundo tirando dinheiro. E o Kremlin precisa desse dinheiro confiscado dos cidadãos para tentar tapar o rombo crescente no orçamento público, que já ultrapassou 8,6 trilhões de rublos. Para piorar a situação, a Rússia se encontra atolada em uma guerra de desgaste prolongada e o governo central se recusa categoricamente a encerrar as hostilidades. Eu vou citar de novo esse blogueiro russo.
uma afirmação dele, né, o Maxim Kalashnikov, ele afirmou abertamente que em um conflito longo a Rússia está condenada ao fracasso, porque possui muito menos recursos financeiros do que a União Europeia. Está correto. Eu sempre disse, para você mover uma guerra a longo prazo, você tem que ter muito dinheiro. Eles tinham dinheiro para mover uma guerra de um mês, e não deu certo. Mas talvez aguentassem 6 meses, 1 ano. Não deu certo. Aí acaba o dinheiro. A produção não consegue manter. Aí vieram sanções, destruição dos postos de petróleo, das refinarias, agora dos portos, né? E também dos navios. Então não tem jeito. Está quebrada. A Rússia está quebrada, já colapsada. A única saída desesperada que resta para o Kremlin, ou talvez melhor falando, para o ditador, é a convocação em massa de novos reservistas para substituir as perdas gigantescas na linha de frente. Mas vão lá para morrer, como estão morrendo os atuais e os que já morreram. No entanto, essa medida vai inflacionar o déficit do Tesouro, do Fundo Social e dos orçamentos regionais em mais alguns trilhões de rublos, inviabilizando o país. Não é minha opinião que ele tem que fazer isso, é a opinião deles. É a opinião do comando da Rússia, que a única forma é chamar mais 500 mil homens, só que eles não têm dinheiro. Como é que ele vai pagar? Vai imprimir? A Casa da Moeda vai imprimir? Aí está arrebentado, a inflação vai subir, o rublo não vai valer mais nada e aqueles papéis que ele deu para os caras, então ainda vai virar pó. E é importante notar que a economia russa caminha a passos largos, segundo dizem, para o colapso, para a tomada de decisões difíceis. Eu acho que já está no colapso, eles não querem só se conscientizar disto. Os dados expostos pela própria mídia de Moscou deixam claro que a Ucrânia está vencendo a guerra econômica, sem precisar disparar contra cidades russas, sem matar civis, né? A destruição da frota naval russa abriu caminho para o estrangulamento total das exportações que sustentavam o agronegócio e os barões do Kremlin. A crise de confiança na moeda russa e o rombo orçamentário de 8,6 trilhões de rublos provam que a máquina de guerra de Putin está já operando no limite. A estratégia da Ucrânia em impor uma guerra de desgaste está exaurindo as finanças russas, muito mais rápido do que muitos previam, né? Ninguém achava que a Rússia ia chegar nessa situação. E se o cenário de saques em massa e falência agrícola continuar, a Rússia enfrentará uma convulsão interna grave antes mesmo de ver o fim dos combates no fronte. A coisa no fronte vai se esvair sozinha. Acho que as tropas vão ter que acabar abandonando o teatro de operações e vir embora. E o problema vai estar nas cidades da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência de vocês.